Olá, eu sou a Nath Soares. Estamos começando mais um episódio do Donas da Tech Toda. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nath. Eu estou muito feliz em fazer parte aqui do Donas da Tech Toda. Meu nome é Camila, eu trabalho aqui na Serasa Experian como analista de segurança da informação. E hoje nós vamos falar sobre fraudes. Conosco, a Ana e a Sabrina. Bem-vindas, meninas. Ana, conta um pouquinho sobre você. Bom, quero agradecer vocês pelo convite, quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui na presença de vocês, e todo o clima, toda a sinergia que a gente conseguiu transmitir aqui já no backstage foi extremamente positivo. Então, quero de bate-pronto desejar uma excelente sorte para você que está chegando para assumir o programa junto com a Nath. Obrigada. Sabrina, muito prazer em conhecê-la, muito bem-vinda aqui conosco, todos vocês, ao seu time de técnicos que é impecável. E, bom, eu sou professora, coordenadora de um curso de pós-graduação de Forense Digital no IDESP, que é uma escola tradicional aqui de São Paulo, já no ensino da tecnologia. Começou com as questões de forense digital, segurança da informação, agora está com compliance, análise de risco, está com segurança, cyber, pós em forense também, e agora proteção de dado. Então, é todo o ambiente cibernético cercado dentro do ambiente acadêmico. Então, eu sou professora, coordenadora do curso de forense e estou muito satisfeita, muito feliz em estar aqui podendo bater esse papo com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estamos ansiosos para conversar sobre tudo isso. Realmente, o nosso backstage foi maravilhoso. Sabrina, bem-vinda também. Se apresenta um pouquinho, por favor. Obrigada, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Product Manager aqui na Serasa, então eu trabalho na área de identidade e fraude, principalmente com o produto de biometria facial, né? Atuo na squad de biometria facial. E vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre as soluções que a gente tem nesse mundo de fraude, né? Para combater e estar cada vez mais protegido no dia a dia. Queria que vocês contassem para nós o que é fraude. Porque tem gente que ouve o que é fraude, a gente conversa muito, é um tema muito importante hoje, né? Como a Camis mesmo falou. Mas o que é uma fraude? O que a gente entende por fraude, né? O perfil do fraudador é sempre aquela pessoa que tenta, de alguma maneira, dar uma volta num sistema que está estabelecido numa relação de confiança entre duas partes. Então, nós temos aqui uma conversa entre nós e alguém pode tentar, de alguma maneira, violar essa relação. Se fazendo passar por mim ou por alguma de vocês, para tirar algum proveito disso. Então, qual é o esforço que a gente vem fazendo hoje, né? E a gente chama de política de não repúdio. É fazer com que essas relações de confiança permaneçam de confiança e íntegras, de modo que nenhuma das partes possa contestar isso no futuro. E para isso, baseando com um ferramental tecnológico para que a gente possa assinar digitalmente esses vínculos, de maneira que um possa confiar no outro dentro de um ambiente digital que não é físico, não é real, nós não estamos presentes, né? Muito embora a fraude também exista no mundo presencial e ainda... E a gente vai falar sobre isso. Mais a longo tempo ainda, a longa data, né? Mas o perfil do fraudador é sempre daquela pessoa que quer burlar uma relação de confiança que já está estabelecida para tirar dessa relação algum proveito de algum bem ou alguma coisa que genuinamente não é dele, ele não possui. Sabrina, e na Serasa, o que é fraude? Então, bom, a fraude é justamente como a Ana falou, né, essa quebra de um vínculo de confiança, mas aqui na Serasa a gente trabalha muito com soluções analíticas, identificando o perfil das pessoas, né, então a gente até fala identidade, fraude. Então, normalmente, o que os nossos clientes, as empresas, elas buscam saber para passar confiabilidade, ter essa relação com o consumidor, é identificar se aquela pessoa que está, né, por trás daquele aplicativo, fazendo aquela transação, aquela compra, é de fato ela mesma, né? Porque é isso que a gente quer saber, se os dados daquela pessoa estão sendo utilizados por ela mesma. E hoje tem até uma frase que falam que os dados são os novos petróleo, é o novo petróleo, né? Justamente por quê? Porque quem tem informação tem poder, e com informações você é munido de acesso a várias possibilidades, né? Então, hoje tem um mercado por trás disso
que carrega todo o mercado de fraude e que a gente vai, né, trabalhar e falar um pouquinho aqui conforme o nosso bate-papo for rolando. E como que hoje a fraude está no mercado brasileiro, né? Porque a gente conversou aqui um pouco que é uma questão de relação de confiança, e relação de confiança existe no mundo digital e no mundo presencial. Como que hoje essa fraude está no nosso mercado brasileiro? Como que as pessoas têm convivido com isso? Aqui no Brasil a gente enfrenta um desafio um pouco maior, porque a gente tem muito mercado para isso, né? E a parte frágil, e acho que vocês vão concordar comigo, principalmente a Cami da segurança da informação, o elo mais fraco desse vínculo é a pessoa humana que está envolvida no processo. Então, alguns fatores humanos, como curiosidade, como às vezes a pressa, às vezes falta de atenção. A falta de atenção, a compressão de tempo e alguns fatores até de algumas sensações fazem com que as pessoas acabem acreditando em cenários que não são reais, né? Por exemplo, você recebe um e-mail dizendo que clique aqui para ver as fotos da sua formatura do ano passado. Você não se informou o ano passado, mas quando está falando das suas fotos, automaticamente você se sente curioso e motivado a abrir um e-mail que vem com esse assunto. Do mesmo jeito que quando a gente é abordado na rua e alguém fala, segura essa bolsa para mim, e que eu preciso ir até ali e já volto, e o cara nunca mais volta e você tá com a bolsa dele e de repente tem alguma coisa ali que pode te complicar. O perfil do brasileiro é de ajudar, é de ser muito prestativo, companheiro, isso facilita, isso é um facilitador da fraude. Desculpa, você acha que as pessoas se colocam no lugar da outra pensando, né? Eu não faria, também, a outra pessoa não faria comigo? E acaba caindo, de repente, no golpe. Sim. Essa ingenuidade, que a gente beira a ingenuidade, ela é muito presente no brasileiro, porque ele não acredita que ele vai ser capaz de passar alguém para trás para obter alguma vantagem, e ele também entende que ninguém vai fazer aquilo com ele, e isso não é bem uma realidade, não é assim que acontece. Mas no mundo cibernético, principalmente, o Brasil vem enfrentando grandes desafios porque vem tendo agora o Hacker as a Service, né? Então, quer dizer, as pessoas estão comprando esses serviços, ele está sendo comercializado. E isso dificulta a vida das empresas que precisam se manter no mercado com credibilidade, com autenticidade, enfim, com uma série de questões de proteção de dado, e agora que a Sabrina vai falar de biometria facial, isso tudo tem muito enredo de segurança. As pessoas precisam ficar cada vez mais cautelosas. Então, fotos com impressão digital à vista, a sua biometria facial em fotos toda hora, aplicativos chineses ou de qualquer outra localidade do mundo que demandem uma fotografia, há que se ficar um pouco cauteloso nisso, é a sua imagem que circula no mundo cibernético, a gente não sabe para que exatamente isso vai ser utilizado. A gente até, você falou um ponto importante que na Camila deve ter dado até uma dor no coração de quando a gente fala de e-mails, né, Camis? E-mails que a pessoa falou, seguem suas fotos da formatura de 2011 e a pessoa nasceu em 2015. Como que é esse mundo, Camila? Porque dentro de casa você também trabalha com segurança da informação, né? Sim. Uma das formas, né, de se adquirir acesso à informação que não é sua, acontece por e-mail. É um meio digital e é um phishing, né? É um e-mail que você acredita, de repente, que vem de uma fonte confiável e não é. Né? Então, sempre vai ter um linkzinho, de repente, algo para você baixar, e aí tá lá algo que vem para se instalar na sua máquina e obter dados que você não gostaria de compartilhar com essa pessoa. Esse é um tipo de fraude. Sim. Mas que mais fraudes a gente tem? Sá, você aí que tá dentro da Serasa, trabalha com essa parte, que a gente vai conversar sobre biometria, mas quais outras fraudes você costuma conviver? Certo. Primeiro, só para complementar o que a Ana e a Camis também trouxe, nesse fato ali do universo da fraude, a gente tem que entender também que a gente está numa crescente evolução tecnológica, né? A gente está lançando aplicativos, as pessoas ainda, muitos não estão acostumados com toda essa tecnologia inundando as suas vidas, né? A gente sabe que
até anos atrás, 2015, muitas pessoas nem faziam transações pelo aplicativo, né? O smartphone ali 2012, a gente começou a usar o WhatsApp, então é tudo muito recente. Mas em tipo de fraude, são várias, tá? Hoje, com a inteligência artificial, a gente vê um cenário que está evoluindo. Se você me perguntar hoje, para onde a fraude vai, é muito difícil de dizer, né? Vai evoluir muito, por isso que as soluções de fraude, elas evoluem a todo tempo, mas o cenário, ele é infinito. Então, tem várias possibilidades. Com a inteligência artificial vindo, a gente sabe que tem os deepfakes, as pessoas utilizam de fotos para barrarem a biometria, tentar burlar. Toda a nossa tecnologia é voltada a prevenir todos esses tipos de cenário, mas a gente sabe que sempre vai estar existindo novos cenários, então é uma evolução constante. Conforme as fraudes evoluem, as técnicas de fraude evoluem, a gente também evolui aqui na nossa proteção da nossa solução. Então, um cenário extremamente desafiador, né? A Ana pode até trazer um pouco, mas é um cenário super desafiador e constante evolução e mudança, tá? Então, a gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo no mercado, nas possibilidades, para estar sempre prevenido a todo tipo de cenário. E quando a gente fala em fraude, é até legal destacar aqui, quando a gente fala em soluções de fraude, é que nenhuma solução vai ser 100% segura, né? Ela pode prevenir ali 99%. Então, é sempre importante a gente mesclar soluções que existam de fraude para fazer essas soluções em camadas, né? Como se fosse, passou uma barreira, vai ter outra para impedir. Então, justamente isso, a Serasa atua muito bem aqui, dando um portfólio de soluções de fraude para auxiliar ali as empresas e usuários. Sabrina, aproveitando aqui para o pessoal de casa, o que é deepfake? É um termo que você comentou. Certo. Vou falar de uma forma bem simples, tá? Para facilitar para as pessoas, mas o deepfake basicamente, eles pegam a tua voz e a tua face, e com a inteligência artificial, eu simulo um avatar meu, que é exatamente real. Se vocês digitarem no Google deepfake, vocês vão ficar impressionados como essa tecnologia simula a pessoa. Então, a gente tem vários deepfakes de famosos, onde mostra ele falando, jogando tênis, jogando futebol, e você não diz que não é a pessoa. Então, é realmente uma imagem, é como se fosse um vídeo, você vê o vídeo da Sabrina, eu aqui falando com vocês, mas não sou eu, uma inteligência artificial, por exemplo. Aqui sou, né? Mas poderia ser um deepfake, por exemplo. Então, com a inteligência artificial, quando a gente olha para o cenário da evolução da inteligência artificial, a gente sabe que é exponencial. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, é difícil a gente falar do futuro, né? A gente sabe que vai ser uma evolução muito rápida, daqui 5 anos pode ser um cenário. A gente até fala, quando fala de profissões, né? Como as profissões vão mudarem, como as coisas vão mudar. Então, no cenário de fraude também, como tudo vai evoluir. E a inteligência artificial, ela está ali, tanto para ser uma aliada nossa, como também vai empoderar os fraudadores, né? Para cometer fraude. Então, a gente sempre tem que estar munido ali de análises e observar o mercado para estar evoluindo junto. Antes da gente falar um pouco mais sobre inteligência artificial, porque acho que é um tema que todo mundo adora, né? Inclusive, a gente falou sobre futurismo e IA recentemente no podcast. Você falou pra mim, você falou que a gente tem lá na tua pós sobre forense digital, né? Que é um dos principais temas. Me conta um pouco como que é essa questão do forense digital com o crescente dos dispositivos móveis, né? Porque a gente tem ali, justamente como a Sabrina falou no começo, a gente tem uma evolução muito hard, muito grande da tecnologia, dos dispositivos móveis. E como que toda essa questão de fraude acompanha essa evolução? Sim, sim. A escalada teria sido legal se fosse proporcional, mas não foi. A evolução da fraude supera em muito a evolução das investigações e da tecnologia para a captação de resultado, de coleta de evidência e tudo mais. E isso por quê? Porque, primeiro, que a gente não foi preparado ciberneticamente para lidar com esse tipo de máquina, de cenário, de mundo. E depois, porque é fácil e ele dá uma sensação de que você não vai ser pego, não vai ser descoberto, por conta do atrás da tela, né? Então, sempre que a gente visualiza um fraudador, ele está sempre de capuz, ele está sempre numa sala escura e de frente para um computador. Hoje não precisa mais estar na frente de um computador, pode ser um celular, pode ser qualquer outro dispositivo, e ele pode estar praticando uma ação delituosa. O que acontece com a evolução dos dispositivos? Um telefone celular no começo, ele vinha dentro de uma caixa
Ele tinha um flip-top, ele abria, fechava, não sei se vocês se lembram disso. Sou dessa época, tive um época também. Agora, neste momento, estou entregando minha idade, o que não é nada favorável, mas ok. Então, eles vinham dentro de uma caixa, a gente colocava do lado no carro e pagávamos para receber ligações, porque o serviço era muito escasso. Primeiro entraram os dispositivos, depois entraram as antenas. Então, a gente mal conseguia falar. Um serviço muito reduzido. Com o advento das operadoras se prepararem para esse movimento e a entrada em massa dos dispositivos, tudo isso ficou um pouco mais complicado, mais acessível. Então, hoje a gente já tem uma realidade de mais celulares do que seres humanos no mundo. Sim. Isso já é fato. Qual é o problema disso? As pessoas estão entrando no mundo cibernético pela porta do 5G com menos idade, menos educadas e menos preparadas, o que favorece o perfil do fraudador. Ele encontra neste cenário um campo mais fértil para a ação. Como é que nós combatemos isso? O primeiro viés é limitar as crianças ao uso do dispositivo. Por quê? Porque, inclusive, nas questões de exploração infantil, as evidências são criadas por menores, são autorais e estão aumentando em número, e publicadas por menores. Então, eles estão sendo envolvidos dentro de um ambiente de internet a esse tipo de prática, o que é um problemão. Significa que o controle parental está falhando. Num segundo momento, para os adultos, o problema do dispositivo a gente vive numa correria louca. Se você recebe um e-mail desse da formatura e está respondendo para o seu chefe uma determinada demanda super atrasada, por exemplo, você não vai ficar equacionando o e-mail. Se o e-mail veio da Ana, é um e-mail confiável. Você não vai checar se realmente aquela conta pertence a mim, se realmente o domínio é meu, e, enfim, uma série de checks que você deveria fazer se tivesse numa condição normal. É outro cenário que favorece. Então, no ambiente digital, a gente precisa ter muito mais atenção, né? Muito mais. Muito mais. Porque ele é um convite a um acidente. Ele facilita, ele acelera a nossa vida, mas ele é um braço cibernético do ser humano. Ele não é o ser humano em si. Ele é um braço meu que potencializa a minha ação. Mas ele não pode agir sozinho. E com a inteligência artificial que a Sabrina falou, é o que vem acontecendo. Ele vem assumindo a condução dos processos. Então, a gente pode ter daqui a um tempo, por exemplo, ações bancárias praticadas por inteligência artificial e não pelo correntista do banco, o que vai dificultar ainda mais a resolução da fraude. Nesse momento, entra a forense digital. Quando a fraude aconteceu, a gente pega as coletas de evidência, analisa e consegue provar quem foi que de fato praticou a fraude. Se foi uma tecnologia provocada por um artefato malicioso ou se foi de fato um operador, uma pessoa. Mas a gente está falando de dispositivos, IA, mas a fraude ela não começa no mundo digital, né? Quem dera tivesse começado e fosse o único caminho. Ainda existe fraude presencial? Como é que começa, né? Como é que a fraude começa? Como é que ela nasce? Quem pode contar pra gente? Sabrina, você quer contar um pouquinho? Claro, a fraude, ela continua ocorrendo presencial, né, como virtual, mas aqui o que a Ana traz é que no ambiente virtual a gente consegue dar escala para fraude. A gente consegue escalar a fraude. Enquanto no ambiente presencial, a gente comete a fraude, mas ele é mais pontual, né? E no ambiente virtual a gente consegue escalar. Então, eu consigo mandar aquele e-mail para diversas contas de e-mail, aquela mensagem falando do Pix, clique aqui, deposite aquele valor, a gente consegue mandar para diversos números, então a gente consegue dar uma escala. Mas antes disso, a dor surgiu no presencial mesmo, né? Então, o que as lojas sempre utilizavam? Antes da gente ter toda essa parte de desenvolvimento do smartphone, que trouxe todo esse boom dos aplicativos, né? Onde a gente serve os nossos usuários, a gente tem um atendimento via digital, era muito mais presencial, né? A gente sabe que a pandemia acelerou a aceitação dessa atuação através dos aplicativos, mas antes era muito comum a gente ir nas lojas, por exemplo, num crediário, numa loja, fazer uma compra. E os fraudadores, como que eles atuavam dessa forma? Eles falsificavam um documento
compravam um dado, né? Por isso que quando tem exposição de dados vazados é porque tem um comércio por trás das fraudes. Eles são muito inteligentes, né, Sabrina? Exato. Eles estudam o perfil do consumidor, eles sabem os dados que eles querem. Então, normalmente, quando tem dados vazados, é para comercializar, para disponibilizar na Dark Web. Então, com o CPF ali, um documento válido de um cadastro, por exemplo, eu tenho um cadastro ali positivo. Eles pegam o meu CPF, falsificam um documento com a fotinho deles, colocam o meu CPF, vai lá, pode sair da loja com uma TV nova, sem ter desembolsado R$1. Aquilo ali vai dar um impacto financeiro para a empresa, né? O tempo que gastou com o atendimento daquele cliente, pensa, o vendedor. Isso, o vendedor está ali trabalhando, então gastou um tempo, teve a perda financeira pela empresa, todo o desgaste de queima de nome do usuário que foi utilizado aquele CPF, além de quando eu for multada daqui a alguns meses, eu vou tentar fazer uma compra e vou ver, pô, meu cadastro está bloqueado porque consta aqui que eu estou devendo uma TV. Tipo, eu não devia. Então, tem todo o processo que eu vou entrar contra a empresa, vai sujar o nome da empresa, porque eu vou fazer uma avaliação negativa, vou atrás dos meus direitos, então vai ter todo o trâmite jurídico. Então, olha todo o impacto que tem na experiência com os clientes, na parte legal, na parte financeira. Então, é um universo enorme. E aqui entra, então, a dor, né? Foi a dor que a gente viu no mercado, de identificar realmente que aquele cadastro, porque sempre foi uma autenticação cadastral, a gente vê que aquele cadastro está positivo, aquele cadastro existe, é um CPF de uma pessoa, mas aí veio a necessidade de identificar, aquele CPF que está aqui, pertence realmente à pessoa que está aqui presencial? Por isso que veio as nossas bases de faces, que a gente chama de birô biométrico, que nada mais é que uma base que a gente tem, que nem a gente tem base de CPFs, né, do brasileiro. Nome de pessoas, né? Exato. A gente também tem a base de selfies. Então, a Serasa, ela tem uma enorme base, né, de mais de 110 milhões de faces únicas. Então, a gente sabe quem é quem, né? A gente consegue identificar que aquela pessoa pertence àquele CPF. Então, se alguém for com o meu CPF numa loja e utilizar um documento falsificado com uma foto colada, né? Vai usar a foto da pessoa com o meu CPF. Se fazer a biometria, quando bater na nossa base, aquela foto vai ver, pô, esse CPF aqui da Sabrina não é dessa foto desse documento que estão me apresentando aqui, a Sabrina é outra pessoa. Porque aqui na base a gente tem que a foto dela, o CPF dela está vinculado com a foto dela. Então vai ver que tem uma divergência. Então ali veio a necessidade até no presencial de utilizar a biometria, né, para identificar mesmo que aquela pessoa é ela mesma. Então, dali que surge a dor da fraude no presencial. Além de tudo, né, não só em lojas, que eu dei um exemplo aqui, mas a gente sabe que tem vários tipos de fraude, né? As pessoas... Eu ia perguntar mesmo, sabe? Quais são os tipos de fraude, né, que existem? Porque a gente está falando aqui de documento, a gente está falando de biometria, né? E acho que vocês podem dividir, porque você é especialista em forense digital. Quais são os tipos de fraude que existem? Porque às vezes as pessoas não entendem que estão passando por uma. Eu acho interessante você ter perguntado isso. Cá, você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar se acontece muito em compras online, por exemplo. Muito. E o bom do paralelo que a Sabrina traçou e que dá pra gente trabalhar aqui nessa pergunta que você fez é que o computador, ele era muito mais usado como meio de fraude, mas ele não era o eixo principal. Então, ele usava o computador para imprimir um CPF falso ou imprimir uma carteira de habilitação falsa, mas ele não usava o computador para realizar a fraude. A fraude era realizada no presencial com o documento impresso. Ele era um meio. Hoje não. Hoje o computador, ele é usado, sem ele não acontecem determinados tipos de fraude. E aí entram as digitais, que são as fraudes bancárias, são as fraudes que acontecem usando o phishing, que é o artefato malicioso que dentro do computador captura dados, exfiltra esse dado e prejudica o dono da informação, né? Ele tem todas as senhas dele escoadas na mão do fraudador, que foi lá e provocou um cenário. A presencial, interessantíssimo você ter falado da biometria facial. Eu vi uma matéria que tem uma grande loja de varejo que vai começar a fazer pagamento por biometria facial. Então, aquela coisa de vou levar o cartão da minha mãe para fazer uma compra, não vai rolar. Atenção a todos que fazem compra com o cartão da mãe, minha filha principalmente, acabou essa história. Não vai dar certo. Por quê? Porque vai começar a usar os biométricos. Essa tecnologia da biometria, ela é
tão avançada e ela é tão necessária que é a outra parte dando o fator genuíno do processo. Eu não posso me fazer passar por outra pessoa, não tem como me fazer passar por outra pessoa, porque eu estou ali, eu estou presente. Então, como aquela ação será contestada? Não será possível, justamente por conta do presencial. Então, achei barato você falar da base de biometria, porque as empresas estão fortalecendo suas bases de inteligência. As bases de inteligência podem ser compostas por N informações, tanto dado da pessoa quanto os dados biométricos. E eu não sabia que a Serasa tinha um tamanho desse de base. Você falou de 100 milhões, é muita coisa, né? Ana, pensando nesse aspecto, né, da fraude no meio digital, com a popularização da internet, e aqui pensando também no como que ocorriam as fraudes anteriormente, quando a pessoa ia até o estabelecimento para poder fazer algo não muito ilícito, né? Aqui eu lembrando, tem aquele filme Prenda-me se for capaz, sabe? Você já assistiu? Qual é o enredo dele, só para eu me refrescar aqui? É um rapaz, um fraudador, que ele se passa por pessoas usando engenharia social para conseguir alguns facilitadores para a vida dele, né? E como que é que isso acontece ainda hoje? Como que acontece isso? É bom você ter perguntado isso. Interessantíssima essa pergunta, porque o famoso impersonating é o que está mais pegando no mercado hoje, né? É alguém se fazendo passar por você. Isso é antigo. A gente tem histórias, assim, antigas de relatos, inclusive condenações em ambiente judicializado, de pessoas que foram pegas se passando por outras, né? É a famosa falsidade ideológica. Você vai fazer uma prova, eu estudei, vou no seu lugar, me passo por você e faço a prova no seu lugar. No nosso caso não ia dar muito certo, mas enfim, é uma possibilidade de fraude. É melhor você ir. Mas, voltando para o nosso cenário, né? Por que as pessoas agem desse modo? Porque elas encontram caminhos. À medida que a tecnologia vai avançando e eu vou tendo como inibir a má conduta, eu vou tendo como cercar o fraudador, eu vou dificultando isso. Só que nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia, nem todas as pessoas estão envolvidas nesse cenário. A gente está falando de uma parte pequena privilegiada de pessoas que têm acesso à informação, que conhecem disso. Nós tivemos aí recentemente, acho que até saiu o edital do 5G. São milhões de pessoas entrando na internet numa velocidade absurda, que a gente não conhece, é muito rápido. E essas pessoas vão estar tendo o primeiro contato com o ambiente cibernético numa velocidade incrível. Então, é literalmente sentar no trem com ele já a milhão já, né? Porque essa é uma evolução exponencial. É outra velocidade. Então, percebam, o que a gente vê quando a gente fala do impersonating, né? A gente tinha um crime muito comum que eram pessoas se fazendo passar por filhos e ligando para a mãe, chorando, falando: mãe, eu tô aqui, não sei o que, me transfere um dinheiro, né, paga não sei quanto, deposita na conta e tal. A mãe, na compressão do tempo e na pressão, o que fazia? Preocupadíssima. Fazia, né? Todo o processo. Gente, depois conta pra gente aqui, ó, quem sofreu fez isso com a mãe, por favor. Ia correndo fazer o depósito do dinheiro. Teve pessoas que a gente chegou a surpreender no caixa, pronto para fazer o depósito, e aí tava chorando muito e de repente a gente encontrou e explicou o que tinha acontecido. E aí usou o nosso telefone, que a gente estava andando ali pelo local, usou o nosso telefone para ligar para a filha. Quando ligou e a filha atendeu, eu achei tão engraçada a reação, porque ela ligou, a filha atendeu e ela falou: você tá bem? Ela falou: tô. Onde você tá? Ela falou: tô na casa da Roberta, não esqueci o nome. Ela falou: tô na casa da Roberta. Ela desligou o telefone, pegou o telefone que tava o fraudador e começou a xingar esse homem, que eu não sei de quais, eu não posso dizer quais são os nomes. Eu sei que ela só faltou jogar o telefone dela longe. Por quê? Naquele momento ela conseguiu reduzir o campo de fraude dele, o campo de ação dele. Mas ela
foi uma privilegiada, porque ela encontrou pessoas ali que ajudaram no Sim. momento. Esse tipo de fraude ainda funciona? Sá, a gente tem aqui a ferramenta que você estava contando de biometria. A gente também sofre, né? Encara isso dentro de casa? Sim, isso que a Ana trouxe é muito interessante, né? Que a Ana estava até falando, ó, a pessoa foi e eles interromperam, né? Conseguiram bloquear ali aquela fraude quando a pessoa já estava prestes a depositar. E por que eu dou tanta ênfase na tecnologia? Como o acesso à tecnologia ela está dando escalabilidade? Eu gosto dessa palavra, escalabilidade. Hoje, a gente encontra... Aqui a gente está falando, nós somos pessoas que estamos acostumadas com o meio digital, então a gente considera um pouco mais protegido, mas a gente tem toda aquela outra classe, né, que nem a Ana trouxe, jovens, pessoas que não têm tanto acesso a algum tipo de informação, de conhecimento, e até idosos, porque a gente sabe que os idosos confiam muito nas pessoas, nos filhos, nos amigos, às vezes até um novo vizinho do apartamento que foi gentil, ele acaba abrindo o celular, pedindo uma ajuda para fazer um depósito. Então, por isso que eu falo de escalabilidade, né? Um momento que um fraudador liga ou manda uma mensagem desesperado falando que é o filho e a mãe tá ali naquela angústia, será que é minha filha? A pessoa nem pensa. E como ela tem um acesso ao aplicativo, é muito fácil fazer um Pix. Você não precisa mais ter todo aquele tempo de se deslocar até a agência e daí ser interrompido da fraude. Então, hoje, a tecnologia ela te dá escalabilidade e um acesso a cometer fraudes muito rápido. Enquanto ele está cometendo com uma pessoa, ele consegue em várias pessoas ao mesmo tempo, através ali do WhatsApp, de uma mensagem. Ele consegue replicar essa mensagem para quantas pessoas e quantas vão fazer o Pix, né? Vão cair nisso, vão fazer de 100, será que 30 vão? Ele já vai estar no lucro. Então, é isso que é interessante a gente ver. E a biometria aqui, ela traz justamente uma forma de você comprovar que a pessoa é ela mesma. Por exemplo, não só nesse caso aqui que a gente está falando, da pessoa cometer uma... Porque daí a biometria não seria uma barreira em relação o fraudador ligar e falar que é o filho e você depositar, porque você está com o seu aplicativo. Mas, em vários outros sentidos, sim. Porque, por exemplo, como a Ana falou, às vezes eu estou com o cartão da minha mãe e eu vou utilizar, ou eu encontrei um cartão na rua e vou utilizar, só aproximar ali na maquininha para utilizar. Se é solicitado uma biometria, em algum processo ali que seja online, isso não vai ser feito a realização da compra, né? E outro processo também que é legal a gente trazer, em fluxos, né? As empresas, elas conseguem ver quais, por exemplo, bancos, em quais fluxos tem mais fraude. Ali ele consegue ativar uma confirmação de biometria. Porque eu, Sabrina, às vezes eu posso estar no ambiente escolar, ou no trabalho, na faculdade, e deixar meu celular desbloqueado. Qualquer pessoa pode entrar no aplicativo do banco e fazer um Pix, né? Ou perdi meu celular, o meu device, eu troquei meu device, que é o meu dispositivo. Então, ali a biometria serve como uma confirmação, porque eu posso entrar com a minha senha no meu aplicativo. Só que quando eu for fazer a transação, ele vai falar, confirme que é você mesmo. Ali você vai fazer a sua captura e vai tirar uma selfie, né? Para comprovar que quem está transferindo esse valor dentro do aplicativo é você mesmo, porque poderia ser qualquer outra pessoa. Alguma pessoa que teve acesso ao meu celular, por exemplo. E a gente sabe, né? Hoje, todos os festivais, a gente teve o The Town agora, o pessoal perde celular, tem extravio de documentos. Então, toda essa parte de você conseguir identificar que aquela pessoa é ela mesma, isso confirma. Por quê? Porque antes a fraude era muito voltada aos dados. Você tinha dados, você conseguia confirmar a fraude, executar uma fraude. Hoje, é muito importante que a gente vincule aquele dado a identificar o usuário que está utilizando aquele dado. Então, a biometria ela vem para suprir essa dor, tá? Então, de identificar que aquele CPF pertence à pessoa que está utilizando. E aí, a gente tem uma tecnologia muito legal, quando a gente fala em biometria, que é o nosso Liveness, né? O Liveness nada mais é que aquele processo de você tirar a captura. E vocês já podem ter percebido que quando vocês fizeram a conta do banco, vocês abaixaram o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo do banco, ele pede para você tirar uma fotinho e enviar a foto do seu documento. Que é justamente naquele momento que você está tirando a sua foto, você está fazendo a biometria. E por isso que ele fala para você, afaste o celular, aproxime, para justamente você se mover e ele ver que ali não é uma foto de foto, não é uma imagem que você tirou do celular aproximando, dizendo que é você, ou uma selfie que você tivesse no seu computador. Não, que você está mostrando que é você mesmo. Você está aproximando, se movendo. Então, ali a gente faz a captura e faz a biometria facial. Identifica a sua face e, a partir dali, a gente guarda essa imagem num banco de dados. E, a partir dali, a gente tem a sua face para fazer essa autentificação. Então, a biometria ela vem para suprir essa dor e ajudar nesse combate à fraude nesses quesitos. Sabrina, aproveitando que você está falando sobre biometria, quais são os tipos de biometria? Legal. Biometria existem várias, tá?
tudo que for... Primeiro vamos falar da palavra biometria, né? Bio mais metria. Então, é uma medição, né? Uma característica da parte do seu corpo, né? Então, existe biometria, que é a nossa digital, é um tipo de biometria. A facial, que é a que a gente está conversando aqui, que é a biometria facial, onde a gente tira uma selfie e analisa se é a pessoa mesmo. A gente tem biometria da íris do olho, então, né? Que é a gente consegue fazer essa análise muito precisa. Porém, a gente sabe que a biometria facial, ela se popularizou justamente porque ela é, como é que eu posso te dizer, a biometria mais democrática no meio digital. Mas, Sabrina, como assim a mais democrática no meio digital? Justamente porque todo mundo hoje tem um celular que tira uma foto, né? Se a gente fosse implementar a biometria de íris, é uma tecnologia muito avançada. Como que uma pessoa com um celular, a gente sabe que vai ter vários tipos de dispositivo, alguns com mais qualidades, outros com menos. Como que vai fazer uma análise, né, dessa forma? Por exemplo, a digital. Como que vai fazer uma biometria digital se vários celulares nem têm o sensor de digital? Então, a biometria facial, ela vem para suprir uma dor do mercado de identificar esse usuário, comprovar que ele é mesmo, e, ao mesmo tempo, ela é a mais acessível, a mais democrática. Então, hoje é comum, todo mundo tem um celular e todo mundo tem um celular que tira foto, né, um dispositivo. Então, por isso da utilização da biometria facial, tá? Mas existem várias formas de biometria, tá? De tudo que você pensar, tem biometria. Onde dê para identificar a pessoa e fazer uma medição, a gente consegue vincular ali ao usuário. Porém, algumas biometrias, sim, atendem a dor do mercado, enquanto outras não. E justamente com a evolução da tecnologia, é por isso que eu falo, o cenário de fraude. Além de ele evoluir num cenário que a gente, às vezes, não consegue imaginar, a gente sabe que vai ser muito diferente, vai evoluir muito mais, né? Quando eu digo em relação ao futuro, eu não posso afirmar algo, teria sendo até desumilde, né, em querer prever o futuro, mas a gente sabe que vai evoluir muito, e as tecnologias também por trás. Então, por exemplo, com a inteligência artificial, a tecnologia vai ser democratizada. Muitas das coisas que a gente não tem acesso, como antes também. A gente sabe que, cara, há 15 anos atrás, como que era ter um celular que batia foto? Era poucas pessoas que tinham, né? Um celular bom, um smartphone, por exemplo, 20 anos atrás. Então, essa facilidade ajuda no combate à fraude e também em cometer a fraude. Então, essa mistura que a gente sempre tem que estar analisando, sabe? Entre um e outro. Então... Eu quero até aproveitar e fazer uma pergunta para Ana, porque quando a gente fala de forense digital, né? E acho que você pode até explicar um pouquinho o que é forense digital e trazer para a gente o que mais, além da biometria, hoje é uma tecnologia para uso de antifraude. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Tá, até me ajeitar na cadeira aqui. A gente tem 2 semanas para estender o podcast. Para descrever tudo? São muitas opções. Brincadeira. A questão da forense abre um espaço para a gente voltar e refazer o processo. Então, se eu sei aonde está o problema, acho onde está o problema, consigo voltar para fazer a prevenção do problema, né? E isso já é um diferencial. Por que a gente usa biometria hoje? Estava vendo a Sabrina falar. Bertillon, na França, foi um poderoso perito. Na verdade, Bertillon, ele não tinha talentos, então o pai arruma um emprego para ele no serviço público. E ele cria o que a gente chama de bertillonage. É francês, como eu não falo francês, vou tentar fazer um biquinho aqui. O que é o bertillonage? Bertillon percebe que a França está mandando embora, está extraditando pessoas equivocadamente. Os criminosos franceses estavam burlando o sistema francês. Então, eu chegava hoje, cometi um crime na França, dizia meu nome é Ana, amanhã eu dizia meu nome é Sabrina, amanhã eu dizia meu nome é Camila, meu nome é Nath. E eu não era deportada. Por quê? Justamente porque não batiam os dados. Quando o Bertillon percebe que tem um excesso de ficha lotado de nomes e que aquilo não está funcionando, porque estão errando, ele começa a colocar camada de dados em cima da ficha nominal das pessoas. A primeira coisa que ele faz é colocar fotos. E nas fotos, ele tira as medidas das pessoas. Bertillon media todas as pessoas detidas. Então, esse termo de biometria, antropologia forense, nasce com Bertillon tirando medidas. Que interessante. E ele arrebenta, porque além de fotos e de medidas, ele anota nas fichas policiais marcas pessoais das pessoas. Então, se ele tem uma tatuagem, se ele tem uma cicatriz, se ele tem uma característica que individualiza, ele consegue dizer, não, realmente quem praticou o crime foi a Ana ou não.
Então, a forense começa a puxar um fio daí. Se hoje a gente tem biometria, se hoje a gente tem tirando medidas da face, isso começou lá atrás com Bertillon. Que mais adiante encontra Vucetich, que é um croata vindo para a Argentina e que descobre que as impressões papiloscópicas são únicas. Eles dois juntos dão origem ao nosso código, que é regido baseado nas técnicas de ambos. Por isso são pessoas tão importantes para nós. São pessoas que precisam ser lembradas. Começa com eles. Por que a gente pode confiar na biometria? Porque as nossas medidas nos individualizam. É único, né? São únicas. Então, é super importante falar dessa coisa ecológica da biometria facial que vai atender a todo mundo, porque todo mundo tem um celular, tem uma câmera que vai tirar uma foto e o que, na verdade, a gente está fazendo é tirando as nossas medidas. Mas voltando lá para... que eu já me perdi aqui, já fui lá para a França, voltei. A gente estava falando que, além da biometria, né? Isso. Você falou agora da papiloscopia, mas o que mais que a gente tem de tecnologia? O que mais que a gente tem disponível no mercado no setor de antifraude? Muita coisa tem sido feita para evitar fraudes, principalmente na questão dos dispositivos. As senhas que a gente pode colocar nos dispositivos têm sido orientadas a serem senhas mais complexas, né? A Camila já é da segurança, já veio daí uma cortada. Por que elas precisam ser complexas? Porque dificulta a ação do fraudador, ele leva mais tempo para quebrar essa senha e acessar o seu dispositivo. Por que para nós é difícil colocar uma senha complexa? Porque a gente tem pelo menos umas 35 senhas só agora para manobrar. É muita coisa, a gente não dá conta. Então, tecnologicamente falando, o que eu acho mais importante? Os cofres de senha vêm se popularizando. E as pessoas precisam optar pelos cofres. Eu fico sabendo de uma senha, abro meu cofre, copio e colo a senha do meu aplicativo e resolvo o meu problema. Eu acesso todos os aplicativos que eu precisar, mas eu tenho o meu cofrinho e posso manipular isso, tanto no meu dispositivo, quanto no celular, quanto no notebook, quanto em qualquer outro dispositivo que eu venha manipular. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode ter hoje. Por quê? Porque muitas senhas estão vazadas, muitas senhas são conhecidas, e a gente vai deixar lá no histórico do Google Chrome todas elas armazenadas, o que vai facilitar a vida do fraudador, inclusive se esse dispositivo for furtado, for levado embora. Ou seja, pessoal, nada de deixar senhas anotadas. Principalmente é perigosíssimo. No post-it. Eu até ia falar sobre isso, porque e-commerce é um lugar de fraude, né? Que as lojas... E-commerce, gente, são lojas virtuais. Todos aqueles sites maravilhosos que a gente adora comprar coisa virtual, é um e-commerce. Eles são repositórios de senhas, né? Porque quem nunca... Nossa, eu vou salvar essa senha aqui. Clique em salvar. Salva seu dado, seu cartão. Como que é isso, né? Porque hoje a gente confia muito nos sites digitais. A gente salva o nosso cartão, a gente salva a nossa senha. Falta criar a senha... @123, né, que é a sugestão do próprio site. Como que tá esse mundo de fraude nesse segmento, né, do e-commerce, que são as grandes lojas vendendo, os atrativos a 1000, não quero me autenticar o tempo todo. Como que é isso, Sabrina? Eu nunca vi e-commerce ainda com essa parte de biometria. Já existe? Não, mas tem sim, Nath. É até legal porque a gente não tem só soluções de biometria quando a gente fala em prevenção à fraude, né? Como a Ana falou ali, a gente utiliza a senha. Normalmente a gente utiliza a mesma senha para várias coisas, né? Quando uma pede para mudar, a gente acaba mudando de tudo também e assim vai. Então é muito fácil cometer fraude só com senha. E essa parte de autentificar e analisar o dispositivo é muito que as empresas, né, como a Serasa, se propõem a fazer. Então, aqui a gente falou muito da biometria facial, que é uma forma de você não precisar de ter uma senha, né? Você vai se comprovar que é você mesmo e ali é único, é você, né? Não vai ser alguém que vai conseguir copiar a tua senha ou tua face. Mas, além disso, a gente tem outras formas de autentificar, né? Tem a parte de verificação cadastral, que são aquelas perguntas, sabe quando você vai se cadastrar em algum site e ele tem aquela pergunta de segurança, que só você sabe responder? Qual então, isso o nome também é uma da forma... sua professora da primeira série? Isso, da infância, da terceira série, o nome do seu primeiro cachorro. Eu sempre esqueço, gente, não sei vocês. Exato. Eu sou ótima. Mas
Tem essa forma, tem verificação cadastral, tem também análise de dispositivo. Isso é muito legal, análise de dispositivo, que é muito novo, tá? Uma solução muito nova, que a gente normalmente utiliza ela junto com a biometria. O que é uma análise de dispositivo? É isso que a Ana falou. Por exemplo, eu, Sabrina, eu utilizo o meu celular e eu utilizo o site, vamos fazer o aplicativo de um e-commerce aqui, como a Renner, dando um exemplo. Não estou fazendo merchan, tá, pessoal? Então, quando eu for utilizar, eu vou acessar, eu vou ter uma forma de validar que o dispositivo é o meu mesmo, porque concorda comigo que eu estou sempre acessando ou a conta do meu banco ou um aplicativo de e-commerce do mesmo celular, a não ser que eu troque esse dispositivo. Então, normalmente, quando a gente troca o dispositivo, a gente pede uma biometria facial para confirmar que, pô, agora é a Sabrina, porque ela trocou o dispositivo. Mas no momento que eu sempre utilizo o mesmo dispositivo, eu vou fazendo uma análise que a Sabrina está utilizando aquele mesmo dispositivo, então é ela. É um dos dados que agrega nessa camada. Então, a gente pode fazer proteções em camadas. Se vocês forem ver, aqui eu falei 3. Fazer uma verificação cadastral, que pode ser um quiz antifraude, tem várias outras formas de validar dados, né, de forma de quiz, ou pela uma análise de dispositivo, ou pela uma biometria. E do análise de dispositivo... Geolocalização também? Geolocalização, exatamente. O análise dispositivo, ele verifica todos esses dados, tá? Geolocalização, o seu comportamento, que aplicativos você tem baixado no seu celular, porque se eu tô com um aplicativo ali que faz deepfake, né? Concorda comigo que eu vou tirar uma foto para fazer um avatar meu dançando, ou de uma outra pessoa com uma foto de outra pessoa, eu tenho uma propensão, por mais que eu esteja brincando. Antes, o que eu gosto de trazer em relação à tecnologia, de dar escalabilidade, porque antes todo esse meio de fraude, de manipulação de informação e de imagem estava muito na parte acadêmica, na parte de profissionais de fraudadores. Hoje está na palma da mão, você baixa qualquer aplicativo, você faz um deepfake, você faz uma montagem de foto. Então, a análise de dispositivo, ela consegue verificar isso. Que aplicativos você tem ali, né, baixados que podem apresentar o risco? Pô, se eu estou com um aplicativo por mais que seja de brincadeira, de deepfake, eu vou solicitar também a biometria, porque eu sei que esse dispositivo, por mais que seja da Sabrina, ela sempre utiliza esse, ela já fez 10 vezes o login aqui no nosso site, consumiu com a gente por esse celular, porém agora tem um aplicativo de deepfake, vai acionar minha lanterna aqui, então vamos solicitar para ela uma biometria, só para confirmar que é ela mesmo, né? Porque então a gente consegue analisar dados. E isso que é legal da fraude, tá? É analisar o comportamento do usuário, muito mais do que só a informação de se o CPF está limpo, ou se a Sabrina é uma boa pagadora ou não. Porque a gente sabe que existem várias formas de cometer uma fraude, porque o fraudador, ele também tem vida, né? Ele também consome. Então, normalmente, ele não vai fraudar com os dados dele. Ele vai pegar o da Nath, vai pegar o da Camila, vai pegar o da Ana para cometer essa fraude. Porém, ele vai ter a vida dele. Então, é sempre bom a gente fazer essas análises, combinar soluções, né? Que eu sempre digo, não tem solução de fraude que é 100% segura. Ela previne muito, quase 99%, quase 100%, porém, quando a gente combina em camadas, né? A gente combina camadas, a gente consegue atingir essa super proteção. Então, conforme a necessidade. Mas sim, o e-commerce tem várias formas de a gente fazer essa validação, tá? Pode ser verificação cadastral, uma comprovação de documento, enviar a informação, né, dos teus documentos, a foto, que normalmente você bate foto do documento, ou fazer uma biometria, uma análise de dispositivo. Então, dependendo do processo. E o que é legal da biometria? É que ela autentifica sem fricção. Ela e a validação cadastral, não, a análise de dispositivo, né, toda essa esteira que a gente tem, ela não é com fricção com o usuário nem percebe que está sendo analisado ali o dispositivo dele. Então, é uma validação sem fricção, ele nem percebe. Quando fez essa validação, autenticou ele. E a biometria também, é muito fácil. A partir de você ter o cadastro ali no e-commerce, você vai fazer uma validação e vai autentificar sem fricção e vai conseguir fazer esse consumo. E a loja também, ela pode fazer fluxos onde ela vai chamar essa autenticação biométrica ou não. Por exemplo, se você está ali comprando até um ticket médio ali de R$500, a gente não tem muita fraude com esse valor. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser que naquele setor, dependendo da loja... de segmento, né? Às vezes a gente faz um segmento que o valor dele é muito menor, porque são pequenas compras e são feitas repetidamente, né? Não é uma questão... Exato. Então, não tem por que colocar uma autentificação ali, muitas vezes, porque vamos fazer que 80% das compras são ali e tem poucas fraudes, porque o fraudador, ele vai querer fazer uma fraude que ele tire um lucro. Então, ele vai querer um valor legal, né? Um valor mais alto. Então, a partir do momento, eu posso criar uma regra, eu como empresa. Se o ticket médio for acima disso, chama a biometria facial. Abaixo disso, chama análise de dispositivo. Acima disso, chama análise dispositiva, a biometria facial
e a verificação de documento. Ou, abaixo disso, só o quiz antifraude. Então, isso que é legal. A gente tem camadas e soluções. Isso que é o legal da Serasa, tá? Serasa tem todas essas soluções disponíveis para as empresas, né? Então, a gente vê que tem muito player especializado em uma solução específica, que é o comum, e a gente não. A gente trabalha com um hub de tecnologia antifraude. Isso é muito legal, porque aqui dentro a gente consegue compartilhar informações e tornar nossas soluções analíticas muito mais precisas, sem contar, né, que a gente é o maior banco de dados da América Latina. Então, a gente tem todo o poder da Serasa ali por trás para empoderar as nossas soluções. Então, é muito legal essa parte de a gente ver que não tem uma bala de prata, né? A gente pode combinar soluções conforme a necessidade e conforme a etapa da compra do usuário. É importante mesmo, né? Essa solução é muito robusta. Mas tá bom, Ana, caí na fraude. Como que funciona a perícia, né? Como é que funciona essa questão da forense digital? Porque a fraude tá aí no dia a dia, a gente tá aqui falando sobre esse tema justamente porque ela acontece o tempo todo e a gente tem que estar muito atento. Como que acontece a forense digital? Cair na fraude agora? Tem vários tipos de fraude, vários tipos de investigação e vários tipos de ambientes, né? Então, eu vou procurar aqui ser o mais breve possível. Aquele que o brasileiro vive caindo, assim, aquele que você fala, não é possível, gente, de novo, vocês caíram nisso. O que tem acontecido muito são fraudes via WhatsApp, que é aquela clonagem do número do telefone do usuário. Ele perde a custódia da linha telefônica dele para o fraudador. Porque ele, por meio de algum outro aplicativo, tipo uma loja, um e-commerce que faz vendas e que estabelece contatos, ele sai da área do e-commerce e vai para o WhatsApp fazer contato com esse comprador ou com esse vendedor. Ele compra uma mercadoria, ele não recebe o pagamento por essa mercadoria e nesse momento ele sofre o golpe. Esse é um tipo de fraude. A perda da posse do WhatsApp, outro tipo de fraude que vem acontecendo muito, e o Pix, que vem sendo alvo de muito registro de ocorrência, que a gente percebe porque é alvo de muita campanha, de muita política de inibição. Então, tem alguns fatores que a forense atua nesse sentido. Mas como que acontece a fraude do Pix, né? Porque acho que é importante a gente contar, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem o que é. Usa o Pix. Até essa semana alguém me falou assim, gente, senhor, eu nunca usei o Pix, eu acho que toda vez alguém vai me enganar. E aí eu fiquei me perguntando, né? A gente já tinha episódio hoje, eu já tinha essa pergunta guardada, tá, gente? Então, como que é essa fraude do Pix? A fraude do Pix, ela acontece geralmente combinada com alguma outra fraude. Então, eu tomo posse da sua conta no Instagram, porque em algum momento eu consegui bypassar a sua senha, eu entro na sua conta, eu publico uma roda de Pix, eu peço dinheiro em seu nome e as pessoas acabam que me depositam dinheiro via Pix. Então, a mesma coisa acontece no WhatsApp. Alguém se apossa do seu dispositivo, pede dinheiro em seu nome e acaba transferindo o dinheiro como se fosse para você, quando na verdade está transferido para outra pessoa. Agora, o Pix em si, ele não tem problemas de segurança. A transação bancária é muito segura. Então, a gente percebe que o Pix ele é acionado quando um dispositivo é furtado, por exemplo. Eu consigo tomar o seu telefone, você perde a posse e eu ganho. De repente, desbloqueado ainda por cima. E desbloqueado, eu tenho acesso à sua conta bancária, eu entro, limpo a conta e trago todo o dinheiro para mim. A inteligência artificial pode mudar este cenário, tomando posse sem que o dispositivo seja subtraído. Mas aí é alguma coisa mais evoluída e um pouco mais robusta, que ainda não vem tomando muito campo de mercado. Para todas essas fraudes, a gente consegue, por meio da forense digital, fazer uma investigação e detectar o que foi que aconteceu. Como isso acontece? Em meios práticos, né? Você me dá o seu dispositivo, ele tem uma imagem forense feita, ele tem os dados capturados por um equipamento, que é um equipamento de relevância forense, ou seja, é um equipamento validado para aquele fim. Ele tem toda a imagem dele
registrada e presa num determinado tipo de arquivo que não pode sofrer alteração. Então, eu pego esse arquivo, trago para uma outra ferramenta forense e submeto a uma análise. Desse momento em diante, eu passo a fazer uma análise forense do que aconteceu dentro do dispositivo. É o CSI do dispositivo. Esse seria o CSI do dispositivo. Então, eu consigo ver quem mandou o e-mail, se realmente foi você ou não, quem mandou a mensagem, se tem algum dado lá hospedado que possa me levar a resolução do problema. E aí, dependendo da fraude, se foi uma fraude via Pix, em que momento aconteceu a transação bancária, se a senha foi digitada ou não, quantas vezes foi, e uma série de outras coisas que eu posso verificar dentro do dispositivo, que ele me permite acessar os dados e que podem ser levadas a um ambiente judicializado ou não. Você pode estar envolvida numa disputa ou numa esfera judicial ou não, pode ser alguma coisa, eu estou desconfiada que tem alguma coisa fraudulenta no meu telefone ou algum artefato malicioso no meu telefone e quero submeter a análise, isso também pode acontecer. Então, Ana, você está me dizendo que fora uma investigação, sei lá, da polícia, por exemplo, eu posso pedir, de repente, a um perito fazer uma avaliação de algo que eu estou desconfiada. Existe esse profissional no mercado? Existe. Esse profissional existe. Eu posso submeter o meu telefone a uma análise forense se eu, por acaso, supor que algum artefato malicioso possa estar agindo nele. Bacana. Show de bola. Existem peritos bastantes. Aliás, o Brasil é muito bem servido de peritos digitais. Existe formação, Ana? Existe muita formação. Aliás, a gente tem ficado bem abastecido nesse termo. Em termos acadêmicos, a gente tem ficado bem servido, porque de uns tempos para cá, como a demanda vem aumentando, os treinamentos também vêm aumentando, né? As pessoas costumam agora dar um pouco mais de atenção para essa área da tecnologia, que antes era muito restrita, né? Antes era sempre aquela coisa que a gente estava conversando, né? É desenvolvimento, é segurança, é rede, e ficava, né, muito ali. Mas existe formação, a formação basicamente pode ser de tecnologia, em qualquer área que seja, que o perito vai poder atuar. Depois existem cursos de pós-graduação, existem certificações no mercado que a gente pode estar fazendo também, que ajudam muito, porque quando você faz a certificação, você bebe da fonte, né? Se você usa um determinado equipamento, uma determinada ferramenta e se certifica, você se aprofunda mais naquele tipo de tecnologia, o que te dá um pouco mais de background para poder fazer as análises. Então, isso tem crescido no mercado. O lado ruim disso são os preços, né? Costuma ser caro, mas hoje os cursos de pós-graduação estão bem acessíveis, os cursos de graduação também estão muito acessíveis, os de extensão também, e a gente tem bons profissionais no mercado que estão aí ajudando o pessoal a treinar. Um dos propósitos do podcast é sempre a gente trazer mulheres para falar sobre tecnologia, falar sobre essas frentes. Como que hoje a mulher está nesse mercado? Porque é uma área que sempre existiu, até você trouxe o contexto histórico maravilhoso, mas a gente está falando de um mercado, ele ainda é muito masculino, ou a gente tem bastante mulher nesse segmento diferente de outras áreas de TI? Como que hoje ele está? Da parte que eu posso falar aqui, da parte da forense digital, são poucas as representantes. Inclusive, recentemente eu estive num evento no INSPER, a gente fez 1 ano de Woman in Tech, que é uma iniciativa do INSPER para mulheres envolvidas com as questões de tecnologia. E quando a gente se encontrou, as conversas eram as mesmas, assim. O que acontece? Cadê o público feminino que não vem vindo? Existem algumas razões, né? Existem algumas razões. A primeira é que a mulher tem um vínculo familiar mais intenso, ligado ao cuidado, né? Naturalmente, que o homem, né? Outra coisa é a questão da renda. Então, o homem recebe um dinheiro pelo trabalho um pouco mais alto que permite a ele pagar uma certificação de $7.000, por exemplo. Uma mulher não vai deixar de pagar a escola para o filho e nem abastecer a casa para pagar uma certificação nesse valor. Principalmente se ela não tiver marido, se não tiver um conceito familiar mais
mais abastecido, digamos assim. Então, para ela começa a ficar mais difícil a qualificação. Não é difícil entrar no mercado, porque percebam que a forense digital é feita para a mulher. A mulher é orientada a detalhe. Então, quando ela cai numa investigação, ela começa a fazer tanta pergunta que ela enlouquece os peritos. Os caras... Eu acho que essa frase foi muito importante. Você pode repetir, inclusive? Detail-oriented. Chique agora que eu vou lendo em inglês, vou dar uma gastada aqui. Achei sensacional. Ela é orientada a detalhe. Então, o homem, ele vê um detalhe, ele faz assim, ó. Tá bom. A mulher, ela vê um detalhe, ela fala, hã? E ela vai lá. O que isso significa? Isso significa que o X dos casos, das investigações, na grande maioria das vezes, está no detalhe. E a mulher é a mais atenta a isso. Então, as mulheres que, de repente, a gente está conversando, lembra? Que não encaixou na tecnologia numa determinada área, experimenta fazer forense. É importante, né? A forense é um caminho da tecnologia, gente. Experimenta fazer forense. Vai ver o que acontece lá. Porque, de repente, o cenário da forense é feito pro feeling feminino. A gente já tem aquele negócio de... Não ficou legal esse caso aqui. Investigativa não por tá natureza. Encaixando. Você vê as meninas da Polícia Civil aqui de São Paulo, que às vezes elas aparecem em grandes podcasts aí, que quando eu tenho oportunidade de assistir, tenho amigas lá, são peritas assim de sucesso, de relevância, estão sempre atuando. Por quê? Porque parece, às vezes, que as mulheres não acreditam no potencial que tem para a investigação, e elas têm muito. Tem muito, principalmente para cuidado com o ambiente. Acho que Sabrina até pode falar mais disso, dos cyber awarenesses, que é o seguinte, o cuidado cibernético que a gente tem que ter aqui, por exemplo, estamos na Serasa Experian, não sei se falei direito, falei certinho. Estamos na Serasa Experian, eu quero colocar um pendrive aqui para passar um dado para vocês. Alguém da TI já vai colar em mim e falar, peraí. Eu mesma, no caso, não podemos, viu, gente? A gente não pode. Então, já tem uma barreira. Uma Sim. barreira que é humana. O perfil do usuário de TI dentro da empresa, ele tem que ser de fiscalização. Ele, é que nem a cultura do compliance. Cada um de nós tem que ser um fiscalizador. Não preciso de ninguém falar para mim o que pode e o que não pode. Eu mesma consigo identificar a segurança que eu tenho que ter. Segurança da informação é um dever de todos. Exatamente. E quando ela fala, a Sabrina falou que você faz uma cerca digital de proteção, é isso. É o que Bertillon fez lá. Ele juntou dados, aqui a gente junta a tecnologia, porque cada uma vai apresentando uma camada. Então, a forense, ela é uma das fases da resolução dos crimes, e ela identifica. Ela fala, esse artefato malicioso entrou no dispositivo tal hora, saiu tal hora, o responsável pela intrusão foi X, e a empresa vai ter que passar a desenvolver uma política de proteção cibernética voltada para e-mail, porque vocês estão deixando passar... ou qualquer outro tipo de ataque, malware, ransomware, ou qualquer outro tipo de ataque que seja, via e-mail. Então, para a empresa, chama todo mundo aqui e começa a buzinar na orelha de todo mundo, e treinamento todo dia. Logou, entrou na tela, tem lá uma mensagem desse tamanho, bom dia. Não clique em e-mails cuja procedência você não conheça. É desse jeito que a gente começa a fazer um ambiente cibernético mais seguro, porque sem a presença humana não consegue. Se cada um não fazer o seu papel, né, Não no dá. dia a dia ali, fazer treinamentos que a empresa às vezes Não disponibiliza acontece. aqui na Serasa Experian, a gente tem treinamentos voltados para a segurança da informação. Então é muito bacana as pessoas se dedicarem uns minutinhos do seu dia, não só para o trabalho, né, na sua vida pessoal também, né? Importante é que quando a empresa educa, o colaborador leva a cultura da empresa para casa, e ele passa a fazer uma presença cibernética dentro de casa mais segura. Às vezes até fazer Esse é o um ganho. treinamento com Ela os falou, pais, Sabrina, as crianças assistindo junto. Sabrina falou de público idoso, criança, isso tudo é um público frágil, né? Que a gente Exato, tem... você ter real valor do real, como que eu posso dizer?
real importância do valor dos seus dados, tá? Então, você tem que saber que o teu dado, quando eu falo que ele é o novo petróleo, é porque ele vale ouro. Dado vale ouro. Seus dados é muito importante. Então, a gente tem que ter uma política de cuidar das nossas próprias informações. Cuidar quando expor nas redes sociais, cuidar com o que coloca, porque isso é que gera vulnerabilidade. Então, a gente tem que cuidar dos dados como um artefato valioso mesmo, como a gente cuida quando a gente tem algo que a gente não quer, né, que seja tomado da gente, que tem um valor muito grande. Então, a gente tem que tratar dados, isso vai ser cultural, tá, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, é tudo muito novo, se você for ver surgimento do smartphone, aplicativos, hoje fazendo tudo pelo celular, muita gente até 3, 4 anos não operava a parte bancária no celular. A gente sabe o quanto o Nubank e outros bancos digitais surgiram nesses últimos 7 anos. É absurdo, né? Então, a gente sabe que isso está tendo uma cultura e a pandemia acelerou tudo isso. E com o aceleramento, a gente não teve um preparo, né? Um tempo de preparo para se proteger, para ficar atento, de educação do público, da população. Então, tudo isso vai refletir em oportunidades para os fraudadores, né? Então, é sobre isso mesmo. Você tinha falado, fui fraudado e aí, né? Isso, eu até ia... Porque assim... Acabou que eu dei uma volta enorme e não respondi. Mas o X da questão é, quando você toma noção do tamanho da fraude, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formalizar. Fazer Então, eu percebi que eu tive dado bancário não, meu dinheiro foi transferido e eu não tomei a ação. Então, Distrito Policial confecciona um boletim de ocorrência, formaliza, procura dar o máximo de dado possível para embasar a força de lei a tomar as devidas providências e providenciar a investigação. Esse é um ponto. Depois, o contato com a operadora. Porque se isso interferiu na sua linha telefônica, a operadora tem que ter esse registro e você tem que subir o serviço, né? Porque você foi vítima de uma fraude que parou a sua linha telefônica, você está sem falar. Então, quando a gente tem ataques de interrupção de serviço, qual que é a missão principal, né? É subir o serviço, você tem que voltar a trabalhar. Restabelecer. Isso. E aí, o que a gente faz? Faz contato com a operadora, leva o conhecimento dela que tem uma conta que está fraudada, que está prejudicada e restabelece, toma posse de volta do que é seu, do dado. Outra coisa é implementar a segurança nas redes sociais, que é alguma coisa que no começo a gente não deu muita importância. Eu ia te perguntar, como que a gente faz para ter uma rede social segura, né? Porque é uma fonte... Como que a gente se comporta, Exato. né, no ambiente digital. Eu vou tocar num ponto importante, porque, assim, as mídias sociais antes, elas eram só um jeito da gente se conectar com as pessoas. Vou mostrar que tá tudo bem, legal na vida da gente. Hoje não, hoje é negócio, né? Hoje não passou essa fase de oi, né? Meu nome é Ana, e aí vamos namorar, ou e aí vamos sair, não sei o quê, acabou isso aí. Hoje é business, então eu quero vender roupa, eu vou pro Instagram, eu quero vender sapato, eu vou pro Facebook, eu vou e aí vai embora. Então, quando virou pro eixo do negócio, ficou mais interessante. Primeiro, porque o autor da conta foi monetizado pela rede social, né? Ele ganhou dinheiro. E esse dinheiro interessa para o fraudador. Então, ele toma grandes contas têm expressão. E depois, no segundo momento, ele virou um ponto focal de negócio. Então, eu quero ampliar as minhas vendas e eu quero ampliar, e especialmente quando for para o exterior, eu vou para mídias de grande repercussão. Ou seja, Instagram e Facebook. E o Face, todo mundo achou que ia embora, que ia morrer. E ele que voltaria o Orkut, né? Está mais vivo do que nunca. Providências que eu tenho que tomar para ser mais feliz em ambiente cibernético quando a gente fala de mídia social. Sempre autenticar em duplo fator. Sempre ter senhas com caractere especial. Nunca aquelas senhas mais óbvias. Nada de data de nascimento, gente. Isso, que a gente ia falar do perfil biológico, né? Alguém que conhece o seu perfil biológico, que tem acesso aos seus dados, data de nascimento, nome de mãe, nome de pai, nome de filho e tudo mais, ele consegue fazer rapidamente uma combinação e começar na tentativa e erro a tentar bypassar
as suas credenciais. O que é um problema, porque dependendo do seu nível de praticidade para senha, ele passa fácil. Rapidinho. Né? Então, muito cuidado nessa questão de mídias sociais com a autenticação senha. Outra coisa é comportamento. A Sabrina está falando de modus operandi, de perfil. Então, se você está com a Latilong na Indonésia, fazendo compra todo dia em São Paulo, a inteligência artificial vai detectar que tem alguma coisa errada com aquele dispositivo, ela vai lá e bloqueia. Ela vai lá e deixa o cartão pendurado. Muitas vezes você nem sabe. Outro dia chegou um cartão em casa e eu não tinha pedido nada. E por quê? Porque eu fiz uma compra num site suspeito, o banco foi lá e bloqueou as minhas compras online, eu nem sabia. Me mandou um novo. Então, o próprio banco já tomou uma ação porque desconfiou da operação que eu fiz. Perfil é determinante, então o modus operandi do usuário conta muito. E, basicamente, a engenharia social tem que entrar nesse circuito, a gente tem que falar disso, as pessoas às vezes não contemplam esse assunto porque não acreditam nele. Mas a gente precisa. Não falemos de senhas em fila de banco, em mesa de almoço, em restaurante público, em balcão de bar, em ambientes públicos e frequentados por muitas pessoas ao mesmo tempo, que você perde o controle. Por quê? Alguém pode estar ali para fazer tomada de informação. Só ouvindo. Só escutando, para depois poder te fraudar. Caixa de supermercado, quer o CPF na nota? Quero. E aí você fala alto pra caramba, foi criado com italiano, fala o CPF pro mercado inteiro. Pra todo mundo já, né? Então, assim, uma dica que eu acho que é interessantíssima é sempre ter um cartão com o número do CPF. Passa o número do CPF aqui, que agora você não precisa mais falar, em alguns casos você mesma digita, né? Não precisa mais falar, o que é muito bom. Virou pro PIN, né? Isso. Tá no PIN-pad. Outra coisa que eu acho muito interessante para evitar registre chaves Pix em seu nome, mas não use. Então, registra seu CPF, seu e-mail, seu telefone e deixa quieto lá, não vai usar essas chaves. Mas reduz a possibilidade de alguém fraudar esse dado e fazer uma chave Pix no seu lugar com um dado que é seu. É importante, bacana essa dica, Muito né? Porque às vezes a interessante. pessoa não quer ter a chave Pix, mas é um meio de segurança, não precisa usar. Mas registra. Dá um pulo lá no Registrato, vê quais são as instituições bancárias que você tem contato. Se aparecer alguma coisa estranha ali, não foi você que fez, vai até a instituição, vai ver o que está acontecendo. Não foi você que fez? Por que você tem dado numa instituição bancária que você nunca foi fazer nada? De repente uma conta aberta, um empréstimo. De repente que um você não empréstimo, né? Vai até o Google, lança lá o alerta. O Google tem um serviço de alerta que é super bacana. Vai até o Google e coloca um alerta com seu nome e seu CPF. Se de repente alguma coisa for publicada com seu nome e seu CPF, você recebe um e-mail falando, publicou em tal lugar. O Google captura esse dado e traz para você por e-mail. Isso é super importante. Se a gente não monitorar nós mesmos, né? Quem a gente vai monitorar? Como é que a gente vai dar conta, né, de resolver essa situação? É complicado. Meninas, a gente tá chegando no final, mas tem uma dúvida muito importante que eu queria fazer para as duas, né? Vocês passam o dia analisando fraude. Passam o dia fazendo pesquisas, olhando para tudo isso. E algumas perguntas que são muito importantes para nós, né? Como que, de fato, a gente, navegando na internet, consegue não cair na fraude da receita de comida errada? Sabe aquela receita que você busca na internet, que você fala assim, vai dar bom, aquele jantar romântico, especial, que você faz e tá tudo errado? Como que a gente não cai nessa fraude? Vou deixar pra Sabrina essa daí. E aí, sabe? Como é que a gente acha? Eu acho que você tem que pesquisar primeiro bem o perfil da pessoa, da receita que você tá buscando, tá? Então, E qual é a tua receita mais procurada? a minha? Cara, A gente Eu trabalha não com sou muito perguntas... eu sou péssima na cozinha, porque eu sempre fui uma pessoa muito de matemática, química e física, muito nerd, então essa aí eu vou ter que passar pra Ana, porque dotes culinários eu amo, tá, gente? Eu amo. Quem sabe cozinhar, eu acho incrível, eu acho uma arte. Mas eu sou uma tristeza. Mas eu sou ótima em dar dicas de restaurantes. Aí é comigo mesmo. Um jantar, Mas assim, quando eu no quero surpreender restaurante. alguém, normalmente eu pesquiso o perfil
e vou no restaurante que faça a receita para eu não cair nesse fraude da receita. Eu acho que é uma boa alternativa, gente. Vocês procurarem a receita que a pessoa gosta com os ingredientes e irem no especialista, né? É quando a gente fala de um chefe de cozinha que vai fazer isso para você. Então, esse não tem erro, tá? Eu queimo Não sei se ovo atendi a cozido. resposta. E você, Ana? Eu queimo ovo cozido, eu não sou indicada, eu não sei reconhecer uma receita completamente fora do padrão, mas você me fez lembrar agora de um negócio importante que eu acho bom alertar as mulheres. Existem alguns tipos de relacionamento em que as mulheres estabelecem uma relação de confiança, principalmente com os companheiros, enfim, e existe um compartilhamento de senhas, existe uma tratativa mútua de senha. É muito comum nos crimes de porn revenge ou coisas assim, né, de vazamento de dado principalmente, quando o relacionamento dá aquela tremida, né, uma das partes acaba que se beneficiando desse tipo de abertura e se apossando da rede social do outro. Então, uma coisa que eu queria deixar clara aqui, senha não é a prova de amor do novo século. Né? A gente não precisa fornecer senha dos nossos dispositivos, nem dos nossos aplicativos para provar que ama alguém. Né? Se chegar a esse ponto e digamos que seja um super relacionamento de muita confiança, ok, vamos dividir a pizza, a conta do restaurante, né, o aluguel, Momentos a gasolina, legais. vamos dividir, a gente paga meio a meio. Não as senhas dos aplicativos, porque isso vem se tornando uma arma contra principalmente as mulheres tomam uma pancada atrás da outra. Tem mulher que não consegue arrumar emprego por conta da reputação manchada com esse tipo de vingança na internet. Que situação, né? Muito difícil. Então, muito importante que a gente fique alerta para esse tipo de coisa, porque é importante a gente ter em mente que dado pessoal é dado pessoal, a gente não compartilha, né? A gente não divide. Então, quanto mais seguro a gente for, inclusive no ambiente doméstico, inclusive nos nossos relacionamentos, tanto melhor. Então, eu queria, já que a gente já está chegando no final e eu estou aqui muito triste, porque eu não queria ir embora. Ai, que experiência ótima aqui, esse nosso sensacional. podcast. Queria deixar esse recado importante, porque tudo bem, não deu certo, tá bom, tem outros por aí, né? Tá cheio de gatinho, a gente vai procurando. Não precisa dividir senha, não precisa abrir intimidade digital para provar nada para ninguém, porque esse tipo de compartilhamento não vem dando bons resultados para mulheres de modo geral. Tá? Para mulheres, enfim, estou falando de mulheres porque a incidência é maior. É Né? o principal público afetado, né? Exato. E você sabe? E aquela ideia, né? Trate seus dados como um artefato valioso. Então, ter isso em mente. Quando a gente tem isso em mente, a gente pensa duas vezes como a gente vai utilizar nossos dados, aonde a gente vai colocar e para quem a gente vai passar. Então, esse é o recado que eu deixo. Olhem para os seus dados como um artefato valioso, porque isso vai direcionar vocês a tomarem decisões muito corretas em relação a eles. Meninas, foi um prazer, foi sensacional a nossa conversa. Riquíssima em detalhes, riquíssima em conhecimento. Acho que trouxe bastante insumo para as pessoas pensarem, terem mais carinho pelos seus dados, mais carinho pelo que a gente posta na internet. Cuidado com tudo isso, né? Cuidado com a nossa vida. Sabrina, foi um prazer. Nosso primeiro modelo híbrido, né, gente? A Sabrina tá lá em Blumenau, participando aqui do nosso podcast. Então, muito bacana. Muito bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar tudo isso de informação. Foi um prazer, gente. Muito feliz em estar aqui com vocês. E foi um prazer conhecê-las, né? Primeira vez que eu participo aqui do podcast. Conheço a Nath, a Mari, a Ana. Então, foi muito rico esse papo aqui para mim também, tá? Muito legal. Contem sempre comigo quando precisarem. Vou estar sempre aqui à disposição. Sá, muito obrigada. Ana, muitíssimo obrigada por toda a conversa, por todos os ensinamentos. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim, uma satisfação. Eu fiquei muito honrada mesmo com o convite, fiquei feliz de ter vindo, de estar compartilhando esse momento com vocês, principalmente a Camila, a Nath e Sabrina, que foi
uma surpresa conhecer. Nunca tinha visto uma engenheira de petróleo na vida e principalmente especializada em biometria. Eu fiquei muito feliz, fui muitíssimo bem recebida aqui pelo time da Serasa Experian, Vitor, Sil e os meninos da técnica que odeiam aparecer, mas eu faço questão sempre de lembrar de vocês. Muito obrigada, foi uma satisfação para mim. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe sugestões de temas que vocês gostariam de ver no próximo episódio. Isso aí, se inscrevam nas nossas vagas, sempre tem muita vaga dentro de tecnologia. Até mais, gente. Até mais!